Eu sou Mariane Tokarski e eu vou te falar, vou contar um pouco para você o que é a constelação familiar. Eu sou consteladora sistêmica familiar desde 2017. Nessa caminhada as pessoas têm muita curiosidade e me perguntam, né? Mas Mari, o que é a constelação? Como ela funciona? Quais as formas de se fazer? Como ela surgiu? Né? As pessoas ficam muito curiosas, principalmente quando se trata de algo novo, algo aparentemente desconhecido, novo, né? Mas enfim, vamos lá. Constelação familiar surgiu na Alemanha através do filósofo, pedagogo, teólogo alemão Bert Hellinger. Bert Hellinger era um estudioso, antes de ser terapeuta, ele foi missionário católico, trabalhou por 16 anos na África do Sul, dirigiu instituições de ensino e nessa caminhada ele foi sempre demonstrando muito interesse na área do desenvolvimento humano, na área do conhecimento mais aprofundado sobre a alma, sobre como os sistemas se desenvolviam. Na própria África do Sul, ele teve contato com tribos, né, uma tribo chamada tribo Zulu, a qual ele passou a observar o comportamento, observar as dinâmicas dessa tribo e foi percebendo nessa tribo, embora eles tivessem um sistema obviamente mais primitivo, mais simples, eles tinham algo muito especial porque eles sabiam resolver os seus conflitos. Eles tinham um respeito, uma grande reverência à sua ancestralidade e eles observavam algumas leis, algumas regras de conduta que fazia com que essa sociedade vivesse pacificamente. E essas 3 leis, então, Bert Hellinger, ele acabou colocando, né, como 3 leis e trouxe para nós como as ordens do amor, ou as leis das ordens do amor. Bert Hellinger, obviamente, estudou também outras áreas de conhecimento, outras áreas terapêuticas, como as estruturas familiares, a psicanálise, a própria hipnose ericksoniana, e foi juntando tudo isso e criando essa forma terapêutica, essa abordagem terapêutica chamada constelação familiar. Mas a base da constelação familiar é justamente olhar para o nosso sistema, né? E nosso sistema primordial é a nossa família, né? É onde nós nascemos e aí então vamos nos desenvolver a nossa personalidade, ter as nossas experiências e aí dentro desse sistema observar-se essas 3 leis, né? Que ele chamou de ordens do amor, estão sendo observadas, foram observadas ou se ao longo de algumas gerações isso se perdeu, houve um descumprimento disso que acarretou nos emaranhados familiares. Mas Mário, o que são emaranhados, né? Então os emaranhados são assim essa sequência de nós, eu brinco que pega um novelo de lã, dá para um gatinho lá, ele vai fazer aquela bagunça toda e daí como é que a gente desata tudo isso? Muitas vezes é isso que aconteceu também no nosso sistema familiar. Através de traumas vivenciados no sistema, como tragédias, mortes trágicas, separações, suicídios, várias questões envolvendo o emocional do sistema, de alguns ancestrais, né? E isso então acaba gerando para o sistema familiar, deixa de ser sincrônico. O sistema começa a não fluir mais para frente, começa a ficar parado, bloqueado e muitas vezes nós estamos aqui, né, hoje, na 2ª, 3ª, até 4ª geração, vivenciando ainda resquícios de traumas vivenciados lá atrás pelos nossos antepassados. O que nós vamos olhar para essas 3 leis? Quais são essas leis, né? Pertencimento, ou seja, ninguém em um sistema pode ser excluído. Ordem, ou seja, quem nasceu antes tem o seu lugar, é maior, quem veio depois tem o seu lugar, é menor do que aquele que veio antes, cada um tem o seu lugar e a sua função dentro de um sistema.
E a terceira lei se chama equilíbrio entre dar e receber. As trocas, as famosas trocas que nós precisamos ter para nos relacionar. Como essas trocas acontecem, quem dá mais, quem recebe mais, como que isso desequilibra um relacionamento, como que isso também pode impedir que até sistemas caminhem adiante. Então essas 3 leis são observadas e é visto dentro da nossa prática com a constelação familiar, né, nos atendimentos, tanto individuais quanto no atendimento em grupo, aonde que isso ficou, onde isso se perdeu, aonde de alguma forma a nossa família foi mudando o foco da vida, passando a olhar para doenças, para a morte, para os medos, para as inseguranças. E quando a gente começa a observar, né, esses movimentos, nós vamos perceber então que é possível, sim, através de uma consciência, de uma visão mais ampliada, reconectar essas pessoas, reconciliar esse sistema, trabalhar aí uma compreensão profunda sobre tudo aquilo que aconteceu, né? Se liberar dos julgamentos, se liberar das necessidades de estar fora do próprio lugar, né? Eu dou um exemplo sempre muito básico e simples. Imagina que lá 3, 4 gerações, um ancestral, vamos pegar lá a minha bisavó, vamos pegar esse exemplo, né? Minha bisavó começou lá a fazer um cachecol de lã, né? E ela foi lá então tricotando cada pontinho um atrás do outro, numa sequência, de uma forma harmônica e de uma forma alinhada, até que de repente ela vivencia uma dor muito grande, perde um filho ou sofre algum tipo de acidente, alguma doença muito grave, ou até mesmo fica viúva, né? Algo que acontece lá e que emocionalmente ela não consegue superar. Isso se torna um trauma, né, na existência dela. Pode ser esse trauma até mesmo lá na infância dela ou depois na vida adulta. Afinal de contas, nós estamos sempre suscetíveis a passar por dificuldades, né? Obviamente que aquelas dificuldades e traumas vivenciados na nossa infância têm um registro muito forte e acabam sendo carregados por muito tempo, e ao longo da vida a gente vai acionando alguns gatilhos que vão trazendo esses traumas novamente. Mas voltando à história lá do cachecol, que essa bisavó estava ali tricotando e passa por essa situação. Nesse momento, né, considerando que esse cachecol não pode ser interrompido, ela continua fazendo o trabalhinho dela, mas ela já não continua fazendo com o mesmo vigor, com o mesmo alinhamento. De repente ela já deixa uns pontinhos mais soltos, outros invertidos, e ela já não consegue mais colocar a mesma energia naquele trabalho. Aí ela passa adiante esse cachecol para a próxima geração. A próxima geração já pega aquele cachecol naquele nível, desalinhado, mal preso, talvez com os pontos mais soltos, e continua fazendo. Afinal de contas foi assim que aprendeu, é assim que foi feito até ali, ele continua fazendo. Aí vem a próxima geração, pega e continua fazendo, e aí até que chega na nossa mão e a gente olha e diz assim, tem alguma coisa estranha, né? Esse trabalho não é algo que eu veja, que eu sinta que está alinhado, que eu posso usar e que me serve totalmente. De alguma forma tem algo aqui que me gera uma certa repulsa ou revolta, uma rejeição, ou até mesmo um sentimento difícil, ou uma necessidade, uma vontade de querer fazer dessa forma sempre, mesmo vendo que tem algo que não está legal. E quando eu vou tomando essa consciência, eu vou buscar então entender o que aconteceu antes de julgar, porque muitas pessoas, ao pegarem, né, esse cachecol, quando a gente pega esse cachecol, essa é uma simbologia que eu estou dizendo, que a gente pega a vida,
né? Nós pegamos a vida, nós só recebemos esse trabalho porque alguém começou ele antes na vida e passou para os descendentes que vieram através da vida dessas pessoas. E aí quando pega esse trabalho vai dizer assim, poxa, será que eu posso fazer diferente daqui para frente ou eu tenho que continuar fazendo assim como foi feito até aqui? Afinal de contas, né, nós temos novas escolhas, nós temos outras circunstâncias hoje, nós temos uma outra possibilidade de caminhar, que não necessariamente igual a deles, mas muitas vezes nós estamos repetindo. Estamos seguindo o mesmo padrão, as mesmas crenças, né, através do mesmo comportamento, adoecendo das mesmas doenças, tendo relacionamentos infelizes, assim como eles tiveram lá atrás, ainda com alguns pensamentos de escassez, de medo, de insegurança, embora hoje a gente já esteja vivendo uma realidade totalmente diferente, mas talvez foi assim que a gente aprendeu. E aí, ao tomar essa consciência, a gente vai ampliando ela de uma consciência individual para essa consciência do coletivo, de olhar para o nosso sistema, entender qual é o inconsciente que rege esse sistema familiar, para daí a gente então caminhar para uma nova consciência, compreender que sim, nós podemos honrar, nós não podemos desmanchar o cachecol, porque ele foi realizado através da vida dessas pessoas, mas nós podemos agora realinhar, ressignificar essas histórias, reconectar, reconciliar e a partir disso, então, começar a fazer um trabalho um pouco diferente, nem melhor nem pior. Quem somos nós para julgar aquilo que foi vivido, que foi passado? Nós somos pequenos, nós viemos depois, mas aí a gente pode fazer diferente. Então, a partir dessa nova consciência, a gente vai para uma consciência de uma humanidade, começando a entender que a humanidade vai evoluir a partir dessa nova consciência. Aí também podemos ampliar para uma consciência também espiritual, né? Se reconectando com a nossa alma, compreendendo mais o nosso propósito, do porquê que estamos aqui, né? O que viemos fazer, o que as nossas relações vieram nos ensinar, as pessoas que estão à nossa volta. E tudo vai ficando mais harmônico, leve. O que eu mais escuto depois de trabalhar, né, no campo da constelação com as pessoas é: agora estou leve, agora eu consigo compreender, porque muitas vezes tem uma frase do Bert que diz assim: quando a gente começa a ter a compreensão, a gente vê que não tem nada a se perdoar, é somente compreender. E quando a gente compreende, a gente se libera dos julgamentos, a gente se libera do peso, a gente se libera de querer fazer igual, mesmo que aquele igual já não seja mais favorável, signifique um bloqueio para nós, a gente vai se liberando disso e vai ficando realmente mais leve. Hoje a constelação familiar, ela já é aplicada em várias áreas, né, do conhecimento humano, no direito. Eu sou advogada, conheci a constelação familiar ainda no direito, né? Tem o direito sistêmico, que eu considero uma evolução da ciência jurídica, a aplicação desses conhecimentos da constelação familiar para a resolução amigável dos conflitos, algo referendado, né? Acolhido, abarcado pelo Conselho Nacional de Justiça, assim como também na medicina. Hoje é aplicado, né, os conhecimentos sistêmicos da constelação familiar também em tratamentos médicos, especialmente em tratamentos de doenças as quais a medicina tradicional não consegue encontrar a causa ou até mesmo dar um tratamento mais efetivo. Então já é reconhecido, inclusive está dentro das práticas autorizadas pelo SUS. Na pedagogia, dentro das escolas, esse olhar para o ser humano, essa conexão, compreender que ele vem de um sistema familiar, com chances e limites, e como um professor, diante disso, né, pode ajudar cada vez mais, então, os seus alunos, sem tirar esse olhar dos pais, sem tirar esse olhar da história dele. Também no mundo corporativo, hoje em dia a constelação familiar está cada vez ganhando mais notoriedade, principalmente porque vai trabalhar uma liderança mais humana, né, um olhar para aquilo que aconteceu, para as histórias das empresas, especialmente as empresas familiares, mas não se restringindo somente às empresas familiares. Ela pode ser aplicada
a grandes corporações, né? Quando a gente vai olhar para esse movimento do pertencimento, ordem e equilíbrio. Então, o que eu tenho, né, a contar sobre a constelação familiar basicamente é isso, mas é algo que eu posso passar aqui 2 horas ou mais falando sobre a constelação familiar, mas cada pessoa vai entender no momento que realmente vivenciar esse campo. Esse é um campo inteligente, um campo de sabedoria, na verdade, não só de inteligência, mas de sabedoria, de conexão entre o nosso racional e o nosso emocional, entre o pensar e o sentir, né? Eu digo que a gente faz esse movimento aqui e um integra com o outro e aí tudo vai fluindo, a nossa vida vai ficando cada vez mais... as respostas vão chegando, né? Nós vamos entendendo, compreendendo e se fortalecendo também nesse campo. A constelação familiar, ela não é a cura para tudo, ela não é a resposta para tudo, mas ela é um caminho. É um caminho que nos leva a percepções muito profundas sobre a nossa vida, sobre o nosso propósito, sobre o servir, sobre por que nos relacionamos. Então, eu convido, né, a você que busque mais. Existem algumas formas de se realizar a constelação familiar. Eu tenho trabalhado tanto com os grupos quanto com o atendimento individual. O atendimento individual é feito através ou dos bonecos, ou através de cadeiras, ou através de papéis. São âncoras, né, que nós trabalhamos, os consteladores trabalham. E em grupo através de representações, representantes, pessoas que vão representar o sistema familiar do próprio constelado e manifestar ali quais os sentimentos, tudo aquilo que se manifesta num campo chamado fenomenológico, ou seja, existem manifestações fenomenológicas, coisas que acontecem. A pessoa vai entrar e vai representar uma dor, vai representar um segredo, vai representar uma tristeza, mas tudo isso vai se resolvendo, vai se desemaranhando até chegar a um olhar inclusivo, incluindo os excluídos, colocando cada um no seu lugar, estabelecendo as trocas corretas, justas, equilibradas, e aí tudo vai fluindo. Olha, como eu já falei, eu poderia passar muito tempo aqui falando sobre a constelação familiar, mas eu sempre digo assim que, assim como, né, eu só posso falar sobre como é entrar no mar através da minha perspectiva. Eu posso descrever que é gostoso, que a água é assim, que a sensação é essa, mas cada um só vai saber realmente a hora que entrar. Então eu convido, se você se interessa por esse assunto, que busque, né, conhecer mais, mas também ter a sua própria experiência dentro do campo da constelação. O que eu mais escuto das pessoas é isso, né? Porque eu não fiz antes? Ou todo mundo deveria passar por isso e ter essas compreensões, porque realmente são compreensões que nos levam para um outro nível de consciência, tá bom? Espero ter contribuído com você, que essas informações tenham te ajudado. Eu estou sempre à disposição. Pode deixar aqui nos comentários perguntas, se inscreve no meu canal, por favor, ativa o sininho e seguimos juntos, tá bom?